Já ouviu falar em obsolescência programada? Bom, tornar um produto obsoleto para estimular a compra de um novo não é exatamente um fenômeno recente, só que a prática tem se tornado cada vez mais comum. E no mundo todo, agora que relação é possível traçar entre esse planejamento e o direito? É isso que o Fórum discute. A gente começa esclarecendo essa ligação da obsolescência com o nosso universo jurídico. É o quadro Olha o Direito Aí. O consumidor tem como um de seus direitos básicos o direito à informação. Ele tem o direito de saber todas as informações a respeito de um produto e de um serviço colocado no mercado de consumo, inclusive a vida útil deste bem e as consequências com o fim dessa vida útil. Então tem determinados produtos, por exemplo, um telefone, um tablet, que se você não tiver ali aquele modelo específico mais moderno, você não consegue baixar, por exemplo, aplicativos. Isso é comum em outras searas também envolvendo o direito do consumidor. Portanto, quando nós falamos nessa questão, nós temos que lembrar que é direito básico do consumidor a informação, inclusive o tempo de vida útil deste bem e as consequências dessa vida útil. Se o consumidor está informado a respeito dessas questões, é tudo ok. Se não estiver, estaríamos diante de uma prática abusiva. O Fórum discute esse assunto na companhia do advogado Ailon Estrela, especialista em direito digital, e do analista de sistemas José Deodoro. Bom, bem-vindos ao Fórum. Eu começo já com a seguinte pergunta. Quando é que essa obsolescência programada, Ailon, fica provada? A gente tem exemplos? Na verdade, essa obsolescência programada, também denominada como obsolescência planejada, muitas vezes ela precisa de uma perícia, que é um expert do próprio produto, para verificar qual é realmente o problema que o produto apresenta e, diante da durabilidade do produto, realmente se há ou não um vício no próprio produto. Você contava aqui para mim, antes da gente gravar o programa, que tem um caso no Superior Tribunal de Justiça envolvendo um trator, um caso concreto. Exato. Foram poucos os precedentes, por conta que a identificação é muito específica de cada caso, mas nesse caso específico, foi um julgado no qual o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, verificou que realmente havia um defeito oculto e, quando verificado, mesmo após a garantia, o consumidor foi ao judiciário reivindicar o seu direito. Nele foi identificado que um trator que em tese deveria durar entre 10 a 12 anos, começou a apresentar defeito logo nos 3 primeiros anos. Então, esse foi um precedente importante, porque nele foi observada a obsolescência planejada. E onde mais isso acontece, Deodoro? Onde é que é comum? Celular, tablet, eletrônicos, de forma geral? Cara, assim, a sociedade capitalista faz isso. Assim, o monopolista, o cara que está produzindo, ele é meio que obrigado a fazer isso para poder vender. Se eu fizer produto que todo mundo satisfaz, próximo ano eu não consigo vender mais nada. Então, você vai ver em tudo. Celular, computador, carro, roupa, tudo. A gente vive isso, né? Esse é o normal pra gente É o hoje. normal da vida desde a década de 50, eu diria. Na indústria de software também acontece demais. O sistema operacional é lançado por ano. Então, se você quer rodar o último programa, você não tem opção. E uma coisa que a gente estava até falando antes, acontece de eu quero usar o Photoshop novo, preciso de um macOS novo, que preciso de um laptop novo. É uma cadeia, né? Você troca a cadeia inteirinha. Agora, quando é que isso começou? Você falava aqui, Ailon, também antes da gente começar aqui, de um documentário que você viu, acho que o Deodoro viu também. O que diz esse documentário? A gente tem, assim, uma data? Olha, a primeira vez que a obsolescência foi vista foi nesse caso. A gente tem isso? Na verdade, tem. Essa necessidade de um programa para incentivar o comércio, ele foi identificado a partir da crise de 1929, nos Estados Unidos, onde antes muitos produtos tinham uma durabilidade muito grande. O tempo de vida útil do produto era enorme. Mas, ao mesmo tempo, diante da crise econômica, muitos produtores, na verdade, muitos fornecedores, que são as grandes empresas, perceberam que eles precisavam fomentar o seu mercado. Então, por conta disso, eles buscaram apresentar novos produtos, com novos designs, mas que com a vida útil menor.
Por conta disso, acabou incentivando o mercado e isso alimentava o consumo dos consumidores. Vale também ressaltar que tem dois tipos de obsolescência programada. A técnica, quando o tempo de vida útil do produto ele é reduzido diante de uma nova necessidade de reajustar, seja o produto ou seja um componente dele. E do outro lado, tem também a obsolescência programada psicológica, que é através do consumidor, da necessidade do consumidor adquirir um novo produto diante de um novo design ou de uma nova característica que o produto tenha. Então, essas são as duas formas. E nesse documentário é muito interessante que ele apresenta o exemplo da lâmpada, que a lâmpada, quando foi inventada, ela durava mais ou menos entre 1000 horas de funcionamento. Posteriormente, ela chegou a alcançar 2.500 horas. Mas só que diante dessa crise, os grandes produtores, através de um cartel, se reuniram e isso tem provas disso, inclusive atas, que demonstram que chegaram a um consenso que a lâmpada tinha que reduzir o tempo de vida útil dela. Caso contrário, haveria multa. Isso dentro das próprias empresas. Então, depois dessa crise, acabaram que muitas das lâmpadas duravam até 1000 horas. Esse era o limite. Vamos conferir mais uma opinião de quem também entende do assunto. Eu, particularmente, como professor, estudioso de marketing e tal, eu não concordo com a obsolescência planejada, tá? Porque é como se ela interrompesse o ciclo de vida de um produto, tá? Para vender coisas que as pessoas não querem, mas elas são iludidas a pensar que querem. Então isso aí eu costumo dizer que isso aí é uma pseudo-necessidade, que na verdade elas não têm. E o marketing não satisfaz pseudo-necessidades, ele satisfaz necessidades, que são coisas muito ligadas à sobrevivência. E a obsolescência planejada virou um campo do estudo do marketing, porque ela interfere no ciclo de vida de produtos, né? Então é como se eu estivesse seguindo toda uma linha de produção, o produto está sendo apresentado ao mercado, crescimento, maturação e declínio, eu interrompo o produto na fase de maturação, que é quando ele está gerando mais lucro. E aí eu lanço um novo produto e começa um novo ciclo, que vai ser interrompido lá na frente. Então vira uma bola de neve, que prejudica o cliente. Agora, um ponto importante, né, que é o ponto-chave aqui do nosso programa. Isso tudo que a gente tem falado, Ailon, é ilegal? Hoje em dia não tem nenhuma norma prevendo de forma objetiva esse comportamento. Na verdade, esse ato, se é realmente legal ou não. Todavia, o nosso Código de Defesa do Consumidor, ele é uma lei principiológica, ou seja, ela é ampla e tem cláusulas abertas para deixar realmente a interpretação do próprio consumidor. Nesse caso, a gente pode perceber que tanto no caso que eu mencionei do trator, foi verificado que houve um defeito oculto. Então, mesmo após a garantia, seja contratual, seja legal, percebido o defeito, o consumidor se sentindo lesado, ele pode recorrer ao judiciário para ter o reconhecimento desse direito. Foi o que houve, né, nesse caso. Mas, de todo modo, não deixa de ser uma prática abusiva e deve ser reconhecida isso. E quando realmente o consumidor se sentir prejudicado com isso, ele deve recorrer seja o PROCON, seja um advogado de confiança, para realmente rever se o produto durou o suficiente ou menos que o suficiente. Vale ainda ressaltar que o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, onde menciona as práticas abusivas, ele é um rol exemplificativo, não é taxativo, portanto, aberto, assim como o Código de Defesa do Consumidor. E nesse mesmo artigo, hoje em dia tramita um projeto de lei, número, se eu não me engano, 7875 de 2017, onde é proposto a inserção de um inciso onde os produtos devem ter uma data de durabilidade mínima. A gente até conversava um pouquinho sobre isso, que é a questão da transparência. Isso falta, Deodoro? Sim, durabilidade tudo vai ter.
Normal, né? Pois é normal. O problema todo é a assimetria de informação. Você comprar uma coisa, comprar uma geladeira achando que vai passar 15 anos com ela, a geladeira foi feita para durar 5 e ninguém pode fazer nada a respeito. Esse é um dos jeitos de sanar o problema. E eu acho que nesse sentido a lei pode ajudar. Bom, eu vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o fórum faz uma rápida pausa, mas volta num minuto. O intervalo é curto, hein? Até já. O Fórum está de volta e o nosso assunto aqui hoje é a obsolescência programada, que é tornar um produto obsoleto, ultrapassado, para estimular a compra de um novo. Uma prática ilegal é o que o Fórum de hoje discute. Qual é o destino dos eletrônicos usados? Uma pesquisa do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, mostra que 8 de cada 10 brasileiros trocam de celular sem passar pela assistência técnica. Com câmeras e computadores, esse número cai para 27% e vai para 23% quando o problema é com eletrodomésticos. Bom, celulares se destacam aí nessa lista, né? Mais de 80% aí dos entrevistados disseram que nem tentam consertar, levar na assistência técnica, trocam diretamente. Eu queria outra avaliação de vocês. Isso é reflexo, Deodoro, da obsolescência programada? Sim, com certeza. Existem alguns fatores que cooperam. Como você está falando de tecnologia mínima, que só o fabricante tem as peças, eles fazem de propósito, torna difícil você reparar para poder vender um novo. A velocidade do celular, a percebida faz uma diferença. Você comprou um celular hoje, o seu celular 2 anos depois, o mesmo modelo, com certeza vai ser 2 vezes mais rápido. O modelo novo seria 2 vezes mais rápido, né? Você pode até não precisar, mas uma vez que você viu o mais rápido, você não vai voltar para o mais lento. E se você testar ele, então, aí acabou, né? Usou 5 minutos, pode deixar, nunca mais. Que outros exemplos, Ailon, a gente tem? Um exemplo famoso é a da impressora, né? Que a impressora, por si só, ela pode durar muito mais do que ela dura, mas por conta da mão de obra, muitas vezes elevada para a manutenção, o consumidor acaba decidindo comprar uma nova do que a da manutenção. Deixa eu só acrescentar uma dessa daí. Especificamente impressora jato de tinta. Impressora laser não tem tanto esse problema, não. E impressora jato de tinta é famoso, inclusive nesse documentário que ele citou, o cara mostra. Ele tem 2 dispositivos que eles usam. Eles colocam um chip que conta a quantidade de vezes que você usou. Bateu na quantidade, ele não utiliza a impressora. É mesmo? E a outra é um depósito que, você sabe como é que é, a cabeça de tinta, quando você liga a impressora que você vai usar, ela vem e limpa a cabeça para depois fazer a impressão. E aquela tinta cai no anti-esponja embaixo. Então, tem um sensor para dizer se a esponja está saturada ou não. Uma vez que ela estivesse saturada, a impressora não era para servir mais por motivo de segurança, alegadamente. Mas não é rotineiro se você pegar uma impressora dessa que for usada, abrir e olhar lá, não tem nada, a impressora simplesmente não funciona mais. E é bem mais barato comprar nova. Impressora é tipo das maiores mazelas da humanidade. Além de impressora? Além da impressora, um outro produto interessante, na verdade foi um caso aqui do Brasil, que o Instituto Brasileiro de Política e de Direito da Tecnologia entrou com uma ação, aqui em Brasília inclusive, no qual ele reivindicava o motivo de um tablet de uma marca conhecida ter sido lançado aqui no Brasil e logo 5 meses depois o novo modelo já estava circulando na publicidade. Então, por conta disso, é um caso de obsolescência programada no aspecto psicológico, no qual o consumidor tem a vontade de comprar um novo, sendo que o pregresso, né, tinha acabado de ser lançado. Então, por conta disso, abriu um processo e foi em 2012 e até hoje está tramitando na justiça. Esse ainda não foi resolvido? Ainda não. É diferente do caso do trator, que já tem uma solução, já tem um precedente, né? Exato. E videogame, Deodoro? Esse é um problema seríssimo, porque ainda mais hoje que a gente joga em rede. Então, você quer ter o último Call of Duty. E aí eu tinha... Lá em casa deve ter uma coleção de videogames. Não está lá em casa porque eu acabo dando para o meu sobrinho, mas eu tinha um PlayStation 3. Saiu o novo Call of Duty, quer jogar online, não instala, tem que comprar um novo. Compra o PlayStation 4.
Saiu o novo, ainda não saiu o 5, mas assim, mesmo, tanto os próprios jogos, porque eles lançam um por ano e você é obrigado, eles abandonam a rede antiga, você é obrigado a passar para o novo, e o videogame desse jeito. E a indústria do videogame vem vivendo isso desde a década de 80, talvez. A gente tem uma geração de videogame a cada 2 anos, 3 anos no máximo. É o jeito deles viverem. Eu espero que com esse esquema de... Tem a Natural de novo. Obviamente, um equipamento de 5 anos tem uma hora, ainda mais que o videogame que é uma coisa que precisa de muita performance, alguma hora ele vai ter que precisar ser feito o upgrade. Mas você vê que não existe mais alguma coisa. Você hoje vive quase com um esquema de assinatura de jogo de videogame. Eu queria falar também sobre meio ambiente. Essas trocas todas, né, que a gente faz acabam fazendo que o descarte não seja o mais correto. É um problema para o meio ambiente? Isso é concreto, Ailon? Totalmente. Muitas vezes, algumas empresas, eles pregam essa política de boa vizinhança, ecologicamente sustentável e etc., mas quando a gente vai ver nas entrelinhas, não é bem assim. Então, muitas vezes, esses produtos que foram ultrapassados e se tornam obsoletos, eles são descartados muitas vezes em países do terceiro mundo. E isso acontece demais, inclusive em muitas marcas que hoje em dia são tidas como as grandes defensoras do ecossistema e, enfim, de produtos sustentáveis. Mas, assim, a gente está discutindo isso, mas é bom lembrar que, apesar desse lado negativo, também tem um lado positivo nessa questão da obsolescência programada. Isso aí não só motivou o comércio, como também levantou a indústria e acabou acarretando uma melhoria na tecnologia, na melhoria de produtos, e isso é o que é hoje em dia. Então, shopping centers, muitas tecnologias que hoje em dia a gente utiliza, muitas delas foram impulsionadas devido a essa obsolescência programada. Caso contrário, aquele eletrodoméstico dos nossos antigos avós, etc., que duravam muito e eles não queriam trocar, fariam jus. E a gente até hoje estaria com eles e ficariam nesse cenário. Eu queria falar também de outros países. Qual é o cenário em outros países? O que diz a legislação? O que é feito de concreto também, Deodoro? Tá, eu só conheço o caso da França. Teve um caso alguns anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, se discutiu tal e chegou-se à conclusão, passou uma lei, se não me engano, em 2016, que na França os produtores são obrigados a colocar a data esperada, a longevidade esperada do produto. Não sei se é eletrônico ou qualquer coisa, mas tenho a impressão que isso é eletrônico. E hoje em dia eles são obrigados a dar 2 anos de garantia para poder, pelo menos, minimizar o problema. É a questão que a gente falava de transparência. É o ideal? Seria uma boa, Ailon, a gente adotar? A gente tem que adotar isso, mas querendo ou não, o Código de Defesa do Consumidor também tem isso, tem previsto isso objetivamente, dentro das políticas nacionais da defesa do consumidor, como também como direito básico do consumidor, prevê que tanto o produto tem que ter uma durabilidade e, além disso, tem a questão da transparência. O fornecedor tem que ser sempre transparente quando vai fornecer o produto para o consumidor. Então, o interessante é que o consumidor, sempre na hora de adquirir, tenha um conhecimento mínimo acerca daquele produto e não só compre deliberadamente. Agora, que sinais são esses, Ailon, que a gente fala? Um celular, por exemplo, que é uma troca constante, a gente conhece. Tablet, mesma coisa, a gente já citou aqui impressora, videogame. Que sinais são esses que o consumidor deve ficar atento aí na hora de comprar? Pesquisar antes, saber o histórico desse produto, de um celular que ele queira, por exemplo. Porque se der algum problema, o que ele pode recorrer, mas como que ele pode provar? O que é importante ele saber? Tá. O que é interessante é saber realmente um pouco mais sobre o produto, o histórico do produto, mas como eu havia dito, muitas vezes para identificar esse de forma formal, é necessário realmente um expert, um perito para verificar isso. Mas o interessante por o consumidor ser uma pessoa vulnerável dentro do nosso ordenamento jurídico, qualquer desconfiança que ele tenha, é interessante ele procurar realmente nos órgãos de defesa do consumidor para verificar se aquilo realmente é só um mero palpite ou se realmente tem uma base para poder reivindicar o direito dele. Pela experiência de vocês, na maioria das vezes, nessa diferenciação aí da obsolescência, é forçação de barra, Deodoro, ou é natural? Essa loucura de você olhar para o do vizinho e ver, enquanto você não conseguir resolver esse problema, vai ser... Isso é uma questão de educação, uma questão social, uma questão que a gente vive. A lei tem que ajudar.
Mas eu acho que o essencial é a gente se educar, não estar freneticamente achando que precisa de coisa nova quando as coisas funcionam perfeitamente. Agora, como é que muda essa cultura? Educação, eu não vejo outro jeito. Não, assim, esclarecimento, educação é um processo longo, isso aí é difícil, assim, imerso na sociedade que a gente vive. Eu tenho até uma parte interessante. Você sabia que os comunistas não faziam isso? Não. Porque os países comunistas tinham problema de recursos. O comunismo tem vários problemas. O problema de não ter preço para poder regular o mercado é terrível. Mas eles tinham essa virtude. Como você tinha escassez de recursos, você fazia as coisas para durar mais. Então, você pega um Lada que foi feito em 1980 e está andando no meio da rua até hoje. Você vê claramente que é uma questão de cultura. Os americanos inventaram esse negócio na década de 50, virou moda, a gente toma como se fosse uma consequência natural da vida. Como se a gente precisasse trocar Como sempre. se precisasse trocar sempre. E os fabricantes, eles contam com esse efeito psicológico. Você vai olhar do vizinho e precisa ter um igual, sei lá. Eu acho que é um processo de longo prazo e basicamente educação. Caminhando já para o fim do programa, Ailon, o que as pessoas, você dava há pouco aqui, né, as orientações para as pessoas, mas o que é mais importante, que recado fica desse programa, o que é importante as pessoas perceberem, principalmente nessa questão aí, né, de direito do consumidor? O interessante é que na hora de adquirir um produto, ter mais consciência na hora de comprar. Na verdade, a palavra correta seria mais razoabilidade. A maioria dos atos que hoje em dia o consumidor deve empregar tem que ter uma base de razoabilidade. Ou seja, quando for comprar, dá uma analisada no produto, pesquisa um pouco, sempre que tiver tempo, claro, mas esse é o melhor a ser indicado. Então, quanto maior o valor para o consumidor, mais pesquisa, mais conscientização, para ver se realmente aquilo ali vale o que realmente a propaganda, a publicidade impõe, ou se realmente é mais um produto da obsolescência programada. E lembrando, caso o consumidor se sinta lesado diante de um produto que ele perceba que não teve a duração útil que ele esperava, procure um dos órgãos de defesa do consumidor, procure um dos advogados de confiança, para que assim ele consiga levar o reconhecimento do direito que no caso, havia prejudicado o consumidor. Você, Deodoro, que recado final aí que você tem? Eu sugiro que as pessoas parem de olhar para o do vizinho. Não, eu acho o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer quando for comprar uma coisa é você realmente precisa, o seu carro realmente não está funcionando, o seu computador realmente está lhe atrapalhando a vida, o seu celular realmente não está funcionando, você tem que pensar duas vezes antes de fazer isso. Segurar o ímpeto, não comprar porque é o mais novo. Ok. Deodoro, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente no fórum. Obrigado a você. Ailon, obrigado também, foi um prazer. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que assistiu ao fórum de hoje. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br e para falar com a gente, mande um e-mail forum@stf.jus.br. Um abraço e até o próximo programa.